Fala, galera, tudo bem? Aula de História, 12 de junho, e também um conteúdozinho de filosofia, vamos lá? Bom, em relação à história, né, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós hoje vamos falar, não é, sobre a questão do primeiro reinado, né? Então, vocês estão vendo aí comigo, que na outra semana, né, nós vimos a questão da Declaração da Independência, né, por parte de Dom Pedro I, e esse período, né, que vai ficar desde a Declaração de Independência até a Constituição, né, elaboração da Constituição. A gente viu aí na outra semana que a Constituição de 23, né, é uma Constituição que vai ser pensada, votada por uma Assembleia, mas não aceita por Dom Pedro, né? Ele já dá os primeiros sinais de autoritarismo, né, dissolvendo a Assembleia e num grande conflito interno, ele impondo aí, outorgando a Constituição de 1824. Então, hoje a gente vai começar falando desse período conturbado que é o período do primeiro reinado, né? O período do primeiro reinado é um período que vai ser classificado aí como um período de grandes insatisfações, né? Em primeiro lugar, a gente vai ter aí, em 1823, uma questão com a região da Cisplatina, né? A região da Cisplatina, que na verdade corresponde hoje à região do Uruguai, né? Uma guerra, na verdade, que vai começar, né, em 1823 e vai terminar em 1828. Nessa guerra, né, o que se vê é aí o auxílio, né, de tropas inglesas e francesas, né, em relação a essa empreitada aí, né, em relação às guerras de independência, vamos dizer assim, né, de algumas localidades. Essa região ela estava muito ao sul do Brasil, né, então você não tinha aí, né, um exército nacional, tá, brasileiro, e isso vai prejudicar, né, na verdade, o Brasil em relação a essa questão com a região da Cisplatina, né? Em virtude dessa ausência, né, como eu coloquei aqui, desse exército, as guerras contam com o apoio de milícias civis. Então, pessoas, né, comuns, civis, vão, na verdade, se organizar, né, e com o auxílio de mercenários ingleses e franceses, vão, na verdade, derrotar aí as forças contrárias à independência dessa região, né? Então, assim, essa região vai virar independente, vai virar a República Oriental do Uruguai, né? E você tem também outras questões acontecendo, né? Você tem, por exemplo, em 1824, a chamada Confederação do Equador. A Confederação do Equador, né, ela vai ser, na verdade, uma reunião de estados, tá, do Nordeste brasileiro, que vai, na verdade, ter como liderança Pernambuco, né? Então, era um movimento que pensava em se separar do restante do Brasil, tá? E aí incluindo aí o apoio de Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, né? Pernambuco encabeçando esse processo e exigindo não somente a separação do restante do Brasil, mas como tornar o Brasil republicano, né? Isso é muito evidente porque, na verdade, você começa a perceber uma insatisfação com essa monarquia, visto que essa monarquia não é nossa, né? É uma monarquia portuguesa. Dom Pedro ainda representa, embora a gente esteja na condição de independente, né? Pelo menos legalmente, ficamos sob o governo de um português, né? Então, é uma independência meio torta ainda, certo? O que, na verdade, configura aí acaba causando, né, alguns movimentos separatistas, e um deles é essa Confederação do Equador, encabeçada aí por Pernambuco, né? Eles exigem a independência do restante do Brasil
E é muito interessante porque eles acabam recebendo apoios, né, de outros lugares próximos, tá? A repressão ao movimento é muito grande, né? O imperador, sua marca, né, era autoritária, então, de maneira muito violenta, esses estados vão ser sufocados, né, dentro desse movimento. Isso vai causando, né, uma instabilidade política. Se a gente pensar o que configura essa Constituição, né, a Constituição de 1824, eu coloquei aqui para vocês, né? Você tem o estabelecimento nessa Constituição de uma monarquia hereditária, né? Então, o filho do Dom Pedro I seria o próximo a assumir, né, o trono brasileiro, bem como ele assumiu de Dom João, né? Dom João tinha voltado para Portugal após aquela Revolução Liberal do Porto, vocês devem estar lembrados. Isso também faz com que o imperador, né, o Dom Pedro I, institua 4 poderes. Então, você tem o poder, né, legislativo, né, das câmaras, do Congresso, né, da Assembleia. Você tem o judiciário, né? E você tem o executivo, que era, em tese, do monarca. Porém, o Dom Pedro I vai inovar e vai criar o chamado poder moderador, né? Esse poder moderador definia que ele poderia, ele, imperador, interferir nos outros poderes, ou seja, além do executivo, ele poderia interferir nos poderes judiciário e legislativo, ou seja, ele tinha um poder total, né? Então, o que se vê é um poder absoluto na prática. O país estava dividido em províncias, né, dirigidas por governadores que eram nomeados pelo próprio imperador. Então, ele tinha o controle, né, de todas essas províncias. O voto instituído aí era o voto censitário. Isso aqui vai ser importante para a hora que a gente for fazer as nossas questões lá da nossa lista, né, do nosso material. Atenção para isso, porque o voto censitário significa que é preciso ter uma determinada renda para poder votar, né, um mínimo para poder votar. E aí você sim pode votar. Porém, o voto nessa época não era secreto, né? Então, você poderia existir uma certa pressão, né? As eleições eram indiretas. A oficialização da religião católica, então você tem aí o chamado regime do padroado, né, que é o Estado comandando ou interferindo nas questões da igreja. Então, existe uma subordinação da igreja ao controle do Estado, né? Isso se chama regime do padroado, tá? Importante característica de todo esse período. E a Constituição de 24, né, está impedindo aí a participação da maioria da população, porque, na verdade, além de tornar a sociedade mais elitista, né, você tem o voto censitário, o voto por renda, você tinha escravidão, né, ainda, e você tem um sistema todo de homens que são donos de terras, né? Então, isso também configura o poder a partir dessa lógica das terras. Então, você tem aí um grupo muito insatisfeito com Dom Pedro, mas você também tem um grupo, né, que se apoia nesse governo, geralmente portugueses, tá? Descendentes diretos de portugueses ou portugueses, que vem na figura do Dom Pedro uma possibilidade de se manter também nos cargos políticos, né? As nomeações que ele fazia, enfim. E aí, isso tudo vai configurar para a gente um cenário muito negativo, né? Um cenário de muita instabilidade. Além disso, o primeiro reinado ele vai vivenciar um processo de inflação muito grande, de crise econômica, né, muito grande. Ele se envolveu numa guerra, né, o que vai acentuar mais ainda essa questão. A questão da repressão, né, a Confederação do Equador, que causa a ele também uma imagem muito negativa nessa região do Nordeste, né? Essa guerra da Cisplatina aí perderam território, né? Perder inclusive um território estratégico que é no sul ali
do Brasil, né? E em limites aí com outras partes da América Latina, né? E numa região de escoamento, uma região de saída aí, né? Entre mares e oceanos. Então, é uma coisa que realmente causou para o imperador uma imagem muito negativa, né? Então, assim, ele teve que lidar com muitas críticas que eram feitas dentro da imprensa, né? E isso vai culminar com o assassinato de um jornalista que era muito, né, influente e que fazia muitas críticas e oposições a Dom Pedro I, né? Muitas charges, muitas críticas, e Líbero Badaró foi assassinado, e esse assassinato vai ser, na verdade, atribuído a um mando, né, de Dom Pedro I. Vai ficar aquilo no ar, né? O que vai, na verdade, causar mais ainda uma imagem, acentuar uma imagem negativa em relação ao imperador. E isso, em 1831, vai fazer com que ele tenha que enfrentar diversas oposições e situações. Uma delas, né, que é uma das mais importantes e destacadas, que também está no nosso material, na nossa lista de exercícios, é a chamada Noite das Garrafadas, né, onde você tem, na verdade, partidários de Dom Pedro, né, geralmente portugueses, e opositores ao imperador, geralmente brasileiros, que estão aí se jogando vidro, né, e garrafas, e causando um caos aí na cidade em relação a uma polarização nessa época, né, de quem se opunha ao imperador e quem era a favor dele, tá? Então, a partir dessa sucessão, não é, de questões instáveis, o Dom Pedro entende que precisa abdicar e voltar a Portugal. Esse acontecimento, né, esse fato histórico é muito emblemático, principalmente porque ele deixa um filho menor de idade, né? Ele deixa um filho menor de idade no Brasil, justamente para tentar não perder o controle total do Brasil, né? Abandona esse filho com um tutor e volta para Portugal, abdicando ao trono. Então, isso se dá em 7 de abril de 1831, né? E em Portugal ele vai voltar, né, como um imperador aí, tá? A abdicação de Dom Pedro I consolida a independência, né? E, na verdade, afasta essa possibilidade de recolonização portuguesa, né? Porque ele deixa um imperador aí, né? Ainda pequeno, mas que eles estão esperando chegar a uma maioridade. Então, é um período que a gente chama de período regencial, né? Onde o Brasil vai ser governado por um príncipe regente, né? Que é menor de idade, mas com tutoria, né? De outros homens aí da corte. Tá legal? E aí a gente vai estudar isso na semana que vem, a questão da regência. Esse período regencial é um período de muita instabilidade política, visto que era um menor de idade, né? Era como se as províncias não considerassem o governo, entendessem que o governo estava deixado de lado, que não tinha algo centralizado. Perfeito? Vamos então dar uma olhada agora no material de filosofia que eu fiz para vocês. Coloquei questões de Aristóteles, né? Embora a gente possa fazer uma comparação entre Platão e Aristóteles, isso é muito importante, porque Platão tem uma visão dualista de sociedade. Lembram? A questão do mito da caverna, onde ele coloca o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. A sociedade para o Platão, ela é uma sociedade, né, como vocês podem ver aqui, é uma sociedade bem dividida, né, dividida em castas. Então, você teria grupos, né, uma elite governante, que para ele deveriam ser homens voltados à filosofia, homens voltados às ideias. Nós teríamos no meio do caminho, né, os guardiões, os militares, e nós teríamos na base da sociedade trabalhadores, né, que para ele estariam ainda muito voltados para os sentidos, não seriam capazes de se governar.
ele, inclusive, indica tipos ideais de governo, né? Segundo ele, o poder sempre deveria estar nas mãos dos homens mais sábios. Por isso que ele evidencia tanto o papel da filosofia dentro da política, né? Para ele, o bom político é aquele que se envolve com o pensamento, se envolve com os estudos e com a filosofia, tá? O poder, ele tem sua fonte no conhecimento para Platão. O poder para ele é muito idealizado, então ele pensa que alguém para ter poder é preciso se dedicar completamente ao mundo das ideias, né? Ao mundo intelectual. Ele rejeita muito os sentidos, né? Ele rejeita muito o lado material da vida, né? Tanto que para ele o corpo, né? A matéria, a arte são coisas que deveriam ser deixadas de lado e o homem deveria se voltar completamente para a vida das ideias, né? Para o mundo do pensamento, do racional, e assim teríamos um governo mais idealizado, né? Mais perfeito, segundo Platão. O Aristóteles é muito diferente nesse sentido, né, do Platão. Por quê, gente? Porque, primeiro, que o Aristóteles considera que a experiência com o mundo é muito importante, né? Então, nós, como seres humanos, estamos aí na vida, agindo, nos relacionando, e isso também nos gera conhecimento. Não somente, né, a vida intelectualizada, apartada, separada das experiências e dos sentidos. E o Aristóteles defende que a nossa natureza, ela é uma natureza relacional, né? Ela é uma natureza política, ela é uma natureza de troca de ideias, né? E por isso que ele fala que o homem é um animal político, ou seja, o homem, por natureza, ele é voltado para a troca, para a discussão, para o debate, né? E isso é muito importante, segundo ele. E isso que levaria à felicidade, uma vida voltada para desenvolver os bons hábitos, a racionalidade e as virtudes, né? O que seriam essas virtudes? Bom, no caso do Aristóteles, né, a virtude seria sempre o meio termo. Então, você não estaria nem voltado completamente para o racional, nem voltado completamente para os sentidos, né? Você estaria sempre medindo as coisas, sempre pensando no bem comum. O princípio ético do Aristóteles é ser racional, porém pensando na maioria, né? Então, ele, nesse sentido, ele pensa diferente, né, do Platão. Enquanto o Aristóteles, para ele, o conhecimento é acessível, é possível, está aqui, né, por isso ele faz assim. O Platão aponta para cima, né, o que significa que, para o Platão, o conhecimento é quase inalcançável, né? O indivíduo deveria fazer um trabalho enorme para poder alcançar a verdade, segundo ele, né? Se apartando aí do mundo sensível, né? Do mundo dos sentidos. Tá bom, galera? Bom, vamos para o nosso material, vamos dar uma estudadinha e vamos lá fazer a nossa lista de exercícios para corrigir as 4 horas. Tá bom?